resenha crítica ou análise científica da obra. Olha só, é quase uma resenha. A diferença aqui na resenha crítica é que você poderá usar outros autores ou outros textos para respaldar o seu elogio. Jonas, na resenha eu só posso elogiar? Eu não posso criticar? Pode criticar, mas preste atenção. Por exemplo, vamos supor que você seja um aluno universitário e o professor de filosofia dentro do curso de Direito tenha pedido uma resenha. Certo? Observe aqui comigo, olha. Ele passou 4 anos para se licenciar em filosofia, em mais 2 anos ele fez, se ele fez direto, hein? Logo uma pós-graduação lato sensu, então já são 6 anos de estudo. Depois ele passou pelo menos 2 anos para concluir o mestrado. E mais 4 anos, nós já estamos falando em 12 anos, para concluir o doutorado. Só depois disso é que provavelmente ele poderá entrar numa boa faculdade para ministrar aulas no primeiro semestre do curso de Direito, certo? O curso de Direito tem vários semestres e só em um semestre. No primeiro, por exemplo, tem a matéria Filosofia Geral. Ok. Esse professor vai lhe dar Filosofia Geral, certo? Então ele pega lá, o semestre tem uma aula por semana, tem 5 disciplinas, cada disciplina é um dia da semana, estou dando só um exemplo. Ok. E nesta aula da semana, ele vai ministrar filosofia. Nos outros dias você vai ter aula de outras matérias com outros professores. Então ele passou pelo menos, isso ele nunca reprovou e foi diretão, pelo menos 12 anos para poder lhe dar aula de uma matéria na semana, certo? Ele é doutor na área dele, mas ele só vai ter contigo 20 dias letivos, certo? Se a grade tiver 80 horas. Se for uma grade de 72 horas, ele vai ter 18. Ok. Desses dias, em um dia ele vai ter que aplicar a primeira prova, no outro dia aplicar a segunda prova, no outro dia ele vai ter ainda o dia da prova de recuperação. Certo? Além disso, se não tiver nenhum feriado, ele vai ter um dia da tal jornada jurídica, semana acadêmica, um dia também que vai ter outra atividade no campus. Certo? Então, de 20 ou 18 noites letivas, 4 você não encontrará para ter aula com ele, literalmente falando. Ok. Então nós ficamos entre 16 e 14, não é isso? Isso. Aí ele vai dividir. 8 encontros para a primeira aula, para a primeira prova, mais 8 encontros para a segunda prova, partindo do pressuposto que você terá 20 com ele. Certo. Beleza, professor. Tá ótimo. Junto com a chamada e outras coisas que demandam tempo acadêmico, certo? Ele vai ter ali um pouquinho de tempo dividido em apenas 16 noites letivas para que você aprenda tudo o que você precisa saber sobre filosofia, para que se forme como, por exemplo, um bom advogado. Certo? Para complementar um estudo, já que, obviamente, se em 4 anos numa licenciatura em filosofia uma pessoa não sai sabendo tudo de filosofia, imagine você que vai ver uma noite por semana. Vai ter só 16 encontros filosóficos. O que esse professor vai fazer então? Ele vai lhe passar textos complementares de assuntos que ele não vai ter tempo hábil para trabalhar em sala. Certo? Ele, doutor na área dele, lhe passou textos complementares. Certo? Dá tempo dele testar? Dele escolher um texto que não seja bom para que você entenda aquele assunto? Não. Então, se não dá tempo, obviamente, o texto que ele escolheu é a melhor opção no crivo dele, no critério dele, sobre aquele determinado assunto que você precisa aprender. E aí o que o aluno faz? Fatidicamente começa a resenha assim. É muito ruim a linguagem utilizada no texto, o autor não consegue se expressar direito, o texto tem palavras muito difíceis, e ele assume uma incompetência. Ele diz assim, ele está dizendo nas entrelinhas, eu cheguei na faculdade do ensino médio e eu não sei ler português. Qualquer palavrinha difícil não consegue ser entendida por mim. Eu não tenho hábito de usar dicionário nem filosófico, nem de língua portuguesa. Não faça isso. Concorde. Elogie o texto. Grandes chances para uma nota melhor, hein? Olha eu dando a dica aí. Beleza. Ele não tem tempo de escolher o texto errado. Então, pode não ser o texto certo para você. Mas na opinião dele, que provavelmente tem muito estudo para poder estar ali lecionando para você, ele escolheu o texto que ele acredita ser o melhor texto possível daquela área. Isso vale para qualquer curso superior, isso vale para qualquer área. Cada profissional da sua cadeira, ele é investigado pelo MEC, ele precisa, quando a faculdade é investigada, avaliada, ele precisa mostrar todos os títulos que lhe permitam lecionar aquela cadeira, certo? E numa era de concorrência de mercado, as pessoas têm estudado bastante.
Então nós temos aí as faculdades privilegiando a contratação de mestres e doutores. Vamos lá. Vamos entender então o que é uma resenha crítica, não necessariamente uma resenha cri-cri, falando mal do texto. Crítica do ponto de vista que você vai tecer um comentário seu respaldado em outros textos. Também é conhecida como análise científica da obra. Acompanhe o slide na sua tela. Transcrição das principais ideias do autor com as palavras do aluno. Além disso, o aluno coloca a sua opinião sobre a obra, juízo de valor, além de confrontar a opinião do autor com a de outros autores sobre o mesmo tema. Olha aqui o exemplo de uma resenha crítica. É interessante a forma como o autor elenca 5 sugestões do processo de aquisição e aprimoramento dos hábitos de estudo. Isso demonstra muita pesquisa de sua parte sobre a neurolinguística, ciência que estuda a linguagem cerebral. Lá no texto sobre aprender a estudar, por um acaso o autor, que coincidentemente sou eu, Jonas, falei de neurolinguística? Falei de linguagem cerebral? Não. Então entenderam? Essa é a diferença. A pessoa fez uma síntese, transformou em resumo, enfiou elogios e terceira pessoa explícita e agora está trazendo agregação de outras informações, outros textos, outras ciências, respaldando o meu texto. Isso é análise científica de uma obra. Isso é uma resenha crítica. Eu acho redundante o nome resenha crítica, mas foi assim que foi aprovado e aí ali está a ABNT endossa, estamos aí com resenha crítica como nomenclatura. Primeiramente, sugere a criação de rotina, pois nossa mente condiciona nosso organismo às atividades planejadas e executadas com determinada repetição. Poder condicionar nosso organismo aos estudos é o primeiro passo. Especialistas da mente dizem que ela precisa ser treinada, assim como o físico, inclusive com a necessidade de repetição do próprio horário diário escolhido para aquisição de conhecimento. Mais uma frase que não estava no texto do autor. Então, este texto é uma resenha crítica. Ele está colaborando com aquele texto. Por enquanto, concordando, afirmando. Ele poderia negar se ele encontrasse autor para negar. Um aluno não pode questionar um texto, criticar um texto, por ele mesmo. Mas se ele achar autores que criticam aquele texto, ele pode criticar o texto com base nesses autores. Então a resenha crítica não precisa ser só elogiativa. Ela pode ser negativa, desde que você se respalde num outro autor, de preferência um stricto sensu, alguém com mestrado ou doutorado, para respaldar sua pesquisa. Depois, pede para que o leitor encontre um momento anterior aos estudos que lhe possibilite tomar banho, alimentar-se e escovar os dentes. Essas coisas funcionam como pré-requisitos para um bom estudo, o que é muito relevante, pois o estudo precisa destas prévias para ser mais prazeroso. Já se sabe que há muito tempo que ninguém produz intelectualmente estando sujo ou com fome. Muito bem, é um exemplo de uma resenha crítica. Vamos ainda à continuação dessa resenha crítica, ela ainda não acabou. O ambiente de estudo também é essencial, por isso Jonas Rodrigo orienta a escolha de um local de silêncio, que pode ser sala, quarto, cozinha, biblioteca, parque ou praça. O próprio Lair Ribeiro, estava no texto o Jonas falando do Lair Ribeiro? Não. Então isso já é uma marca de uma resenha crítica, ou seja, ele já vai apresentar um outro autor. O próprio Lair Ribeiro diz que tudo precisa acontecer na hora certa e no lugar predestinado ao sucesso. Em seguida, Gonçalves enfatiza o ato de ter à mão, antes de começar a estudar, todo o material necessário para que um bom estudo aconteça, como o próprio autor afirmou em sua última entrevista ao jornal Correio Brasiliense em 2007. Perceba, ó, a pessoa que está fazendo a resenha descobriu que o Jonas Rodrigo Gonçalves foi entrevistado por um jornal e colocou isso para fazer a resenha dele. Agregou informação. Resenha crítica. Por fim, em seu último tópico, o texto sugere, assim como William Douglas, autor do livro Como Passar em Concursos Públicos, o texto do Jonas Rodrigo, Aprenda a Estudar, cita William Douglas? Não. Mas essa resenha crítica cita. Então é um outro autor respaldando o que diz aquele primeiro. Então, assim como William Douglas, autor do livro Como Passar em Concursos Públicos, o estudo das matérias vistas naquele dia no colégio para a criação de um planejamento. O capítulo do livro do autor aqui resenhado comprova que o gradativo crescimento de seu desempenho passa pelo hábito de bem estudar por ele proposto. A neurolinguística confirma. Importante. Agora é essencial, o professor vai dar o bizu, as dicas centrais. Leia a sua tela enquanto ouve o áudio do professor. Além de a resenha crítica ser muito parecida com a resenha, ela precisa ter a opinião de outros autores sobre o mesmo tema. A resenha de um artigo deve ser feita em um só parágrafo. Já de um livro com 3 capítulos deve ter 3 parágrafos, ou seja, um parágrafo para cada capítulo. É muito mais fácil fazer uma resenha que elogie e concorde com o posicionamento do autor.
Para fazer uma resenha com críticas negativas sobre o texto resenhado, o leitor precisará embasar sua argumentação em autores que discordem da obra resenhada. Caso contrário, a resenha não será crítica, e sim resenha cri-cri, ou seja, sem valor acadêmico, no campo do achismo e do senso comum. Resenhas que se reportam à linguagem do autor da obra como problema são terríveis. Por exemplo, o texto traz uma linguagem muito difícil que impede a compreensão precisa sobre o tema em questão. Já o domínio pleno da norma culta escrita por parte do resenhista é pré-requisito. Ao contrário, o elogio à boa linguagem como recurso para o bom entendimento do texto é bem visto. Então, quando você puxa saco, fica legal. O autor usa a linguagem clara e simples, facilitando a compreensão de um assunto tão complexo como o abordado na obra. Seja safo. Isso. E você se dará bem numa resenha. Eu tirei isso da obra Gramática Didática, Interpretação de Textos, Teoria e Exercícios, e também de uma outra obra minha, Metodologia Científica e Redação Acadêmica, pela mesma edição, JRG Editor, lançada em Brasília em 2011. Meu querido, minha querida, querido aluno, querida aluna, foi um prazer muito grande. Eu espero que esse curso sobre síntese, resumo e resenha tenha lhe ajudado. O objetivo aqui é encontrar dois públicos. O público que está fazendo faculdade, que, obviamente, durante o seu curso de graduação ou até de pós-graduação, é cobrado de fazer uma síntese, um resumo e uma resenha. Eu tentei aqui de maneira prática e objetiva te explicar cada uma dessas coisas, certo? Mas esse curso também e, sobretudo, se dirige a concursos que ultimamente têm cobrado o resumo para a prova discursiva, ou a resenha ou a síntese. Então é muito importante. Você vai pegar o texto que vem lá no comando da questão, sublinhar as ideias centrais se a banca pedir um resumo e vai transcrever isso com o seu vocabulário, sem manifestar elogio nem terceira pessoa explícita, ou seja, sem se manifestar, a menos que a banca peça isso no comando, certo? Faça isso e fará um bom resumo, beleza? Deu tudo certo? Depois me manda. Eu publico e lhe dou um título, porque eu transformo isso em artigo científico para que você titule para provas que têm título como prova de títulos, beleza? Foi um prazer muito grande, fique com Deus, sucesso na vida, na carreira.